Eu sempre fui uma menina com muita dificuldade de ter amizades. A vida inteira na escola eu sempre tive colegas, mas amigas, de eu chamar de melhores amigas, best friends, eu nunca tive. Aí eu tava no nono ano e eu fiz uma amizade. Ela era minha colega, a gente conversava de vez em quando, mas não passava daquilo, sabe? Não era algo da gente ir pra casa uma da outra, por exemplo. Aí ela pegou e fez o grupo da sala de aula e nesse grupo ela colocou várias pessoas. E não era algo da escola, era algo nosso. Então no grupo que ela fez, ela colocou o namoradinho dela. E tipo, ela sempre falava dele e tal, e a gente trocava muita ideia. Aí teve um dia que eu peguei e chamei ele no privado e brinquei com ele, né? E falei assim, oi, você é meu cunhado agora, né? Você tá namorando com a minha amiga e tal, com a fulana. E ele disse, pois é, tô. E aí a gente começou a brincar de cunha e a gente passou a conversar. Só que a gente passou a conversar todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente falava tudo que a gente estava fazendo e a gente começou a ser muito amigos. De repente passamos de cunhado para maninha e maninho. E a gente começou, maninha pra cá, maninha pra lá, ai não sei o quê. E a minha amiga, ela sentia ciúmes. Mas igual eu disse, que eu tinha a amizade, mas eu não era amiga dela, eu era colega dela. Enfim, o tempo foi passando e a gente continuou de boa. E aí a gente virou muito best friends. E passou praticamente o ano letivo inteiro. Nisso, eu já conhecia a família dele, ele conhecia minha família. A gente falava por ligação, chamada de vídeo, conversava horas e horas. Eu conversava com as irmãs dele, conversava com a mãe dele. E tipo, a gente começou a querer se ver fora da escola. Não só conversar, como se ver também. E a gente começou a curtir, tipo... Parte 2. Parte 2. Curtir, tipo, às vezes a gente saía, fazia alguma coisa, mas era isso. Eu tava apaixonado por ele, mas eu não ia falar nada. E eu sentia que ele também era apaixonado por mim. Mas tinha a nossa colega, quer dizer, a minha colega, a namorada dele. Enfim, passou a virada do ano, e aí ela pegou e eles terminaram. E quando eles terminaram, ele veio chorar pra mim. E aí ele foi, ficou ali, é claro que eu dei meu peito amigo, né, pra ele chorar bastante, aconselhei, e por dentro eu tava tipo, yes, eles terminaram. Mas por fora eu tava assim, triste por eles terem terminado, né. Enfim, o tempo foi passando e a gente começou a se ver mais e mais vezes fora da escola. Aí eu tive a brilhante ideia de oferecer pra ele da gente ser amigo colorido. E ele aceitou. E ali na nossa amizade colorida a gente começou a ter vários apelidinhos carinhosos, a gente começou a ficar, a gente começou a gostar mais um do outro, as coisas iam melhorando e aumentando. E acreditem, quando a gente chegou no primeiro ano, a gente caiu na mesma sala de aula. E ali a gente ficou, primeiro, segundo ano juntos, e quando foi pra ir pro terceiro ano, a gente tava grudado, a gente fazia tudo junto, era aquele casal que não desgrudava um do outro. Quando a gente foi fazer o terceiro ano, a gente caiu em sala separado. E foi onde começou as ciumeiras. Eu tinha ciúmes das meninas da sala dele, ele tinha ciúmes dos garotos da minha sala, ele tinha ciúmes de eu ir fazer trabalho na casa das minhas amigas, então eu acabava não indo pra casa das minhas amigas fazer trabalho, então eu também não queria que ele fosse. A gente começou a deletar todo mundo que fosse do sexo oposto das redes sociais de cada um, não pode ter homem, não pode ter mulher, só pode se for o pai ou se for alguém, nem primo não queria que tivesse, nem eu com ele, nem ele comigo. E a gente começou a sufocar uma outra, a gente não tinha mais amizade, a gente... o nosso assunto parece que não rendia, porque tudo que eu falava brigava, tudo que ele falava era motivo de briga, então a amizade foi acabando e as coisas só foram decaindo. E nisso, acreditem, a garota que era namorada dele, ela tipo trocava ideia comigo de boa, entendeu? Ela não falava se eu era talarica ou não, se ela se sentia incomodada ou não, se ela gostava dele ou não, mas ela me tratava de boa. Mas a gente não era amiga, igual eu falei, era colega. E claro que depois de eu assumir relacionamento com o namorado que era dela, a gente nem colega não era mais. Ela me tratava tipo assim, oi, tchau, tipo, ela não me desprezava. Mas a gente também não era próxima. Enfim, acabou que depois de toda essa treta, ele foi fazer trabalho na casa de uma das meninas da sala de aula, conheceu a irmã dela. A gente tretou porque eu tinha muitos ciúmes e nosso relacionamento estava muito ruim, a gente acabou separando, ele ficou com uma dessas garotas, eu acabei ficando com outro garoto também. E tipo, naquele momento me veio na cabeça, né? Poxa, eu fiz quase a mesma coisa com a colega minha, né? A gente se nomeia colega pra gente não assumir uma responsabilidade de que se chama consideração, porque era isso que eu tava fazendo. Eu não estava assumindo meu papel de amiga, porque eu não queria assumir o papel de consideração por ela, entendeu? Tipo, eu realmente fui talarica. Mas o mais legal de tudo é que, dependente da minha atitude, da minha iniciativa, ela não fez nada. Ela não brigou, ela não discutiu, ela não fez barraco, ela não se meteu. E eu acabei colhendo, né?
Tipo, eu acabei sendo deixada e acabou que as coisas não deram certo do mesmo jeito. E foi muito bom pra mim, pro meu aprendizado, pra eu ter cuidado com quem que eu me relaciono. Mas o mais legal mesmo é que depois de umas semanas que a gente tava separado, ele veio atrás de mim, conversou comigo, e aí nós decidimos que se fosse pra gente continuar, não tinha que ser como tava, que a gente tava sufocando um ao outro, que ele podia conversar com garotas, eu podia conversar com garotos, mas que tudo tinha que ter um limite, só isso. Entendeu? A gente podia, sim, ter outras amizades, fazer o que a gente queria, frequentar a casa de amigos e não ficar nesse sufoco, que a gente tava, sério, a gente não tava mais suportando a cara do outro. Nós decidimos voltar, hoje tem 4 anos que a gente tá junto, nós acabamos de formar no 3º ano e a gente tá planejando se casar. Mas foi muito importante a experiência que a gente passou na escola e esse é a história do meu primeiro amor e eu espero que seja meu futuro marido. História de quando meu namorado me confundiu com a minha irmã gêmea e os dois acabaram fazendo aquilo. Você deve estar se perguntando como que chegou a esse ponto. Então eu vou te explicar agora. Há alguns anos atrás eu namorava um cara e ele e minha irmã nunca teve muita intimidade. Então não era difícil confundir nós duas, porque ela nem conversava com ele. Só que eu e minha irmã, a gente brigava demais. Nem parecia que a gente era irmãs. Ela sempre tava tentando me ferrar e sabe lá Deus por quê. Eu sentia que ela tinha um pouco de inveja de mim. E a minha mãe mimava muito mais eu do que ela. Mas eu nunca achei isso certo. Então nós duas eram pouco próximas e ela com meu namorado menos ainda. Mas teve um dia que a gente brigou feio. Só pelo fato de eu ter pego uma blusa dela. E no final das contas a gente saiu no soco por causa disso. Mas eu gostava muito dela, nunca faria nada pra prejudicar ela. Mas pelo visto ela não pensava assim. Teve um dia que ela realmente planejou tudo. Ela sabia a hora que eu ia sair e a hora que meu namorado ia chegar. E vocês não têm noção do que ela fez. Lembrando que a história não é sobre mim. Curte pra parte 2 que eu posto ainda hoje. Parte 2 de quando meu namorado me confundiu com a minha irmã gêmea e os dois acabaram fazendo aquilo. No dia, eu tinha compromisso da faculdade. E ela sabia que eu tinha. E ela sabia o horário que ele ia lá me ver. Então ela montou todo um esquema pra eu atrasar, que eu nem vou detalhar porque senão não cabe tudo aqui. E então meu namorado chegou e eu não tinha chegado. Mas tava lá ela no meu quarto, fingindo ser eu e na minha cama. Ela se vestiu como eu, arrumou o cabelo como eu. E ela realmente conseguiu convencer ele que ela era eu. Bom, os dois começaram a se pegar, começaram a fazer, né, aquilo. E também ela programou a hora que eu ia chegar. Então ela já esperava que eu ia ver tudo aquilo. Ela queria me ver sofrer. Gente, eu nem poderia chamar uma pessoa assim de irmã, né, mas tudo bem. E dito e feito, cheguei no meu quarto, vi a cena, me assustei. E ele ficou todo confuso. Então ele colocou a roupa rápido e saiu do quarto atrás de mim, porque eu saí correndo. Hoje em dia não estamos mais juntos porque não teve como continuar. E a minha mãe internou a minha irmã. Com motivo, né. Mas é isso, lembrando que a história não é sobre mim. Essa é a história de quando o namorado da minha melhor amiga fez aquilo comigo enquanto eu estava dormindo. Parece absurdo, mas isso realmente aconteceu. Eu era menor de idade. Nesse dia, a minha amiga queria muito que eu fosse dormir na casa dela. Então ela pediu para minha mãe. Deu tudo certo, a minha mãe deixou eu dormir na casa dela. E assim que eu cheguei lá, o namorado da minha amiga não parava de me olhar. Sim, o namorado dela também ia dormir lá. Da hora que eu cheguei, ele não parava de me olhar. Um olhar com maldade, sabe? Enfim, nós fomos tomar sorvete e o namorado dela foi junto, né? E quando eu fui no banheiro, ele foi atrás de mim. Entrou no banheiro feminino e me beijou. Eu achei aquilo muito loucura e eu confrontei ele, porque afinal ele era namorado da minha melhor amiga. O clima ficou estranho e depois a gente foi pra casa. E pasmem, nós dormimos no mesmo quarto. Eu, ele e a minha melhor amiga. Só que eu não fazia ideia de que o pior estava por vir. Eu acordei de madrugada assustada. O namorado da minha amiga estava passando a mão pelo meu corpo e aquela parte dele estava dentro de mim. Eu fiquei paralisada, eu não sabia o que fazer. E depois de um tempo, eu decidi contar para minha amiga o que tinha acontecido. Só que claro que ela não acreditou em mim. Ela achava que eu estava querendo o namorado dela. Só que depois de alguns meses de menstruação atrasada e muitas dores, eu acabei passando mal e fui no médico. Chegando lá, eu tava grávida de 3 meses do namorado da minha amiga. E eu ainda continuei amiga da menina e fui falar pra ela que eu tava grávida do namorado dela e ela cagou pra mim. Ele tinha falado pra ela uma versão que eu tinha agarrado ele, beijado ele, enfim, né? Quase um ano depois, o bebê já tinha nascido. E eu queria tirar aquilo limpo, sabe? Então eu fui na casa dessa minha amiga e peguei uma mecha de cabelo do namorado dela. E fiz o teste de DNA. E claro que deu positivo. Motivo pelo qual você não deve fazer parte de um trio de amizade. Isso aconteceu faz um tempo e na época eu tinha 2 melhores amigas, a Gabi e a Júlia. E a Gabi era aquele tipo de amiga que sempre quer ser a superior. E toda vez que eu e a Júlia estávamos conversando sozinhas, a Gabi fazia questão de vir e nos xingar.
Simplesmente, na cabeça dela, eu não poderia ter outras amigas que não fosse ela, e eu e a Júlia não poderíamos ter uma amizade sem ela por perto. Até que, em um dia, eu precisava conversar sozinha com a Júlia, porque eu estava passando por momentos difíceis na minha casa. E como a Gabi era aquele tipo de amiga que só quer se aparecer, quer ser a superior, eu senti que eu não poderia contar com ela. Então, estava eu e a Júlia conversando, eu estava desabafando total com ela. Até que a Gabi chegou, olhou pra gente com uma cara mega feia e saiu. Um tempo depois, eu percebi que tava todo mundo olhando pra mim e rindo. Mas eu nem imaginava a merda que a Gabi tinha feito. Gente, continuação do motivo pelo qual você não deve nunca participar de um trio de amizade. Assim que eu percebi que tava todo mundo me olhando e rindo, a Gabi me mandou uma mensagem. E tava escrito, isso é pra você valorizar a minha amizade. E foi aí que eu descobri o que ela tinha feito. Ela simplesmente tinha vazado e espalhado um nude meu pra quase todo mundo da escola. Ela criou um grupo com várias pessoas da minha escola e mandou uma foto minha pelada. E antes que vocês me perguntem, o motivo dela ter essa foto é porque eu queria saber se estava boa ou não antes de mandar pra um garoto. E sim, eu fui burra a esse ponto. Quando isso aconteceu, eu fiquei tão mal que eu nem conseguia sair de casa. Eu só chorava o dia inteiro. Os meus pais quiseram me matar, vocês não têm noção, eles ficaram muito bravos. E até hoje eu não me sinto 100% bem com o meu corpo e nem consigo confiar em nenhuma amizade. Lembrando que a história não é minha e se você quiser que eu conte a sua aqui, é só me mandar no outro aplicativo.